O mundo costumava conhecer o som de sua risada. Aquela voz suave, aveludada e inconfundível que preenchia as telas de cinema e os corações. Mas agora, aos 76 anos, essa voz silenciou. Silenciosamente demais. Por décadas, Richard Gere foi o símbolo da elegância. O tipo de homem que não apenas representava o papel de um cavalheiro, ele o personificava. Seu sorriso sereno, sua postura, a paz em seus olhos. Tudo indicava que ele havia testemunhado tanto o brilho quanto o vazio da fama. Mas nos últimos anos essa luz se apagou. Sua ausência é sentida com pesar, quase como uma assombração. Ele não desfila mais nos tapetes vermelhos. Seu nome, que antes ecoava em premiações e festivais de cinema, agora soa como um sussurro perdido ao vento. Fãs ao redor do mundo continuam fazendo a mesma pergunta dolorosa. Onde está Richard Gere? Alguns dizem que ele escolheu o silêncio. Outros temem que o silêncio o tenha escolhido. Aos 76 anos, fotografias vieram à tona partindo o coração de milhões. O rosto, outrora radiante, agora marcado pela quietude da idade, parecia carregar 1000 histórias não contadas. Aqueles olhos, os mesmos que fizeram o mundo se apaixonar, em uma linda mulher e um oficial e um cavalheiro, ainda demonstravam compaixão. Mas por trás deles havia algo mais profundo. Um olhar que dizia adeus sem palavras. E, no entanto, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Nenhum grande anúncio, nenhuma explicação, apenas um silêncio que deixou os fãs confusos, com medo até mesmo de imaginar a verdade. Porque quando você finalmente souber o que aconteceu com ele, entenderá por que o mundo não consegue parar de chorar. Muito antes dos flashes das câmeras. Muito antes dos smokings e dos tapetes vermelhos, havia simplesmente um menino. Um menino quieto e ponderado da Filadélfia, chamado Richard Tiffany Gere. Nascido em 31 de agosto de 1949 em uma família modesta de classe média. Richard cresceu cercado de amor-música e o ritmo reconfortante da vida cotidiana. Seu pai, Homer George Gere, trabalhava como corretor de seguros. Sua mãe Doris dedicava-se aos filhos e ao lar. Eles não eram ricos, mas o que lhes faltava em fortuna sobrava em bondade, disciplina e fé. Desde cedo, os olhos de Richard brilhavam com admiração. Ele tocava trompete, destacava-se nos esportes e possuía uma rara curiosidade pela vida. Mas por trás de sua aparência tranquila, escondia-se um sonhador inquieto, alguém que se sentia chamado para algo maior, embora ainda não soubesse o quê. Na North Syracuse Central High School, ele era atlético e artístico. Um ginasta e músico talentoso. Os professores o lembravam como educado, introspectivo e determinado. Amigos recordavam que, mesmo na adolescência, Richard demonstrava uma calma que fazia as pessoas o ouvirem. Não havia arrogância nem desespero por atenção. Apenas uma profunda e inabalável consciência de que o mundo tinha mais a oferecer do que aquilo que se apresentava diante dele. Após a formatura, ingressou na Universidade de Massachusetts com uma bolsa de ginástica onde se formou em filosofia. A combinação de disciplina física e curiosidade intelectual lhe caiu como uma luva. A filosofia despertou nele o amor pela reflexão sobre o mistério da vida, a compaixão e o sofrimento humano. Ele começou a fazer perguntas que a maioria das pessoas da sua idade jamais consideraria. Mas com o passar do tempo, as paredes da sala de aula começaram a parecer pequenas demais para o seu espírito. Lá no fundo ele sabia que as respostas que buscava não estavam nos livros. Então abandonou a faculdade antes de se formar. Uma decisão que deixou sua família perplexa, mas que mudou seu destino. No início da década de 1970, Richard rumou para um novo mundo. Um mundo de luz, emoção e histórias no palco. Começou a atuar em produções teatrais locais. Audições, rejeições. Noites em claro. Tudo isso se tornou sua realidade. Ele era ambicioso, humilde e determinado. Não havia garantias, fama ou conforto. Mas havia paixão. Ele encontrou na atuação algo que a filosofia não podia lhe dar: a capacidade de viver através dos outros, de sentir cada suspiro da humanidade. Um de seus primeiros grandes sucessos aconteceu na Broadway, quando conseguiu um papel em Grease. Ele ainda não era uma estrela, mas quem o assistia já percebia algo raro. Um magnetismo discreto que não clamava por atenção, mas a atraía naturalmente.
Cada passo adiante, cada aplauso final, cada pequeno salário o aproximava de algo maior. Ele não estava em busca de fama. Estava em busca de um propósito. E o propósito, como costuma acontecer, já estava a caminho para encontrá-lo. A transição do palco para a tela é uma das jornadas mais difíceis que um ator pode empreender. O teatro é vivo, cru, íntimo e indulgente. A câmera, no entanto, captura tudo. Cada tremor, cada dúvida, cada verdade que você não pode esconder. Mas para Richard Gere nunca se tratou de fingir. Tratava-se de ser. Ele começou com pequenos papéis na televisão e no cinema em meados da década de 1970. Não eram glamurosos. Alguns mal davam para pagar as contas. Mesmo assim, cada projeto aprimorava sua arte e aprofundava sua compreensão da narrativa. Ele não tinha mentor nenhum, roteiro, apenas instinto. E então veio um papel que mudou tudo. Em 1978, Gere estrelou em Dias do Paraíso de Terrence Malick, uma obra-prima do cinema poético. Não foi uma atuação estrondosa e chamativa, mas foi inesquecível. A presença silenciosa de Gere, a mistura de vulnerabilidade e força, roubou a cena. Os críticos notaram, Hollywood notou. De repente, seu nome começou a circular em salas de elenco e escritórios de estúdio. Diretores sussurravam: há algo nele. Em 1980, American Gigolo o transformou de um jovem ator promissor em um fenômeno global. Os ternos sob medida, os óculos escuros espelhados, a solidão assombrosa por trás do personagem. Era um visual, mas também representava a busca de identidade de todo homem em um mundo de ilusões. Esse papel não apenas o tornou famoso, como definiu uma era. As mulheres o adoravam, os homens queriam ser como ele. No entanto, por trás da perfeição daquela imagem havia um homem profundamente consciente de sua fragilidade. Para Richard, a fama não foi uma bênção, foi um teste. Ele disse certa vez: quando as pessoas te veem como uma imagem, elas param de te ver como uma pessoa. E era exatamente isso que ele temia. Os anos que se seguiram foram um turbilhão de manchetes, tapetes vermelhos e adoração. Mas a fama, por mais deslumbrante que seja, sempre vem acompanhada de uma sombra. Ele começou a sentir a solidão do sucesso, o isolamento que se esconde por trás dos aplausos. Quanto mais o mundo o celebrava, mais ele se retraía. Mesmo naquela época, no auge da sua fama, ele já buscava paz, um significado além das telas. Ainda assim, o destino lhe reservava mais. Os anos 80 foram apenas o começo. O mundo já havia visto seu charme, mas ainda não seu coração. Essa revelação viria em breve, e quando acontecesse, transformaria Richard Gere não apenas em uma estrela, mas em uma lenda, em 1980. O filme American Gigolo chegou aos cinemas, e com ele nasceu um novo tipo de estrela de Hollywood. Ao final da década de 1990, Richard Gere não era mais apenas uma estrela de cinema. Ele era algo mais complexo. Um artista, um pensador e um homem que lutava para encontrar seu lugar em um mundo que celebrava ilusões. A fama pode preencher uma sala, mas deixa o coração vazio. Richard Gere entendia isso melhor do que ninguém. Longe das câmeras, sua vida se baseava no silêncio, na reflexão e na busca espiritual. No final da década de 1980, muito antes de se tornar moda em Hollywood, Gere encontrou consolo no budismo. Estudou com monges tibetanos, abraçou a meditação e começou a formar uma profunda amizade com o Dalai Lama, um laço que duraria décadas. Em um mundo obcecado pelo sucesso, Gere buscava a entrega. Enquanto outros festejavam, ele orava. Enquanto outros corriam atrás da riqueza, ele buscava a sabedoria. Certa vez ele disse: "O mundo pode te tornar famoso em um dia e te esquecer em uma semana. A alma só se lembra da bondade." Sua casa não era repleta de troféus ou pôsteres, mas de livros sobre compaixão e paz interior. Ele praticava meditação diariamente, abdicou de muitos luxos e falava frequentemente sobre a importância do amor e do perdão. Mas a espiritualidade também trouxe isolamento. Seus valores já não se alinhavam com a cultura acelerada de Hollywood. O homem que outrora personificava o glamour agora se via distante dele. Os diretores ainda o queriam. Os estúdios ainda o procuravam, mas os interesses de Gere haviam mudado.
Ele começou a escolher filmes que exploravam a profundidade moral e a verdade emocional. Summersby, Primal Fear, Unfaithful Chicago. Cada apresentação parecia um reflexo de seu mundo interior em constante evolução, contido, ponderado, honesto. Os amigos notaram que seu riso estava mais baixo, sua presença mais suave. Raramente frequentava festas de Hollywood. Preferia estar sozinho ou rodeado por monges, artistas e defensores da paz. Esse retiro não era tristeza, era despertar. Richard Gere não era mais o homem por quem o mundo se apaixonou em uma linda mulher. Estava se tornando o homem que sempre fora destinado a ser um buscador. E, no entanto, conforme o mundo seguia em frente, essa transformação logo tomaria uma forma que os fãs ao redor do globo considerariam bela e dolorosa. Aconteceu silenciosamente, sem grande despedida, sem entrevista final, sem declaração. Richard Gere simplesmente desapareceu de vista. Por volta dos seus 75 anos, os fãs começaram a notar sua ausência. Não havia filmes novos, aparições em talk shows, matérias em revistas. O homem que um dia estampou todas as capas e manchetes havia sumido. Suas últimas fotos públicas o mostravam de mãos dadas com a esposa, seus cabelos grisalhos refletindo a luz do sol. Seu sorriso sereno, porém fraco. Parecia mais magro, mais velho e quase irreconhecível para alguns. A internet explodiu em preocupação. Ele está bem. O que aconteceu com Richard Gere? As perguntas se multiplicaram. Alguns especularam sobre sua saúde. Outros acreditavam que ele havia optado por um voto de privacidade. Mas a verdade, como sempre com Gere, era mais espiritual do que sensacionalista. Ele simplesmente escolheu o silêncio. Certa vez ele disse que a fama é um tipo de ruído. Ela preenche sua vida até que você não consiga mais ouvir seus próprios pensamentos. E assim, ele se afastou completamente dela. Passava a maior parte do tempo entre sua propriedade no interior do estado de Nova York e a casa da família de Alejandra na Espanha. Seus dias se tornaram um ritmo de meditação, leitura e tempo com os filhos. Ele adorava alimentar os pássaros no jardim, caminhar descalço na grama e tocar piano suavemente à noite. Os vizinhos disseram que ele era gentil e humilde, sempre sorrindo, mas raramente falava sobre seu passado. Ninguém imaginaria que ele fosse uma estrela de cinema. Um vizinho comentou: ele vive como um monge quieto, contente e invisível. Mas quando fotos raras surgiram online, mostrando seu rosto envelhecido e figura frágil, os fãs ficaram com o coração partido. O Richard Gere de que se lembravam elegante e poderoso atemporal, era agora um homem marcado pelo tempo. Mesmo nessa transformação havia beleza, pois seus olhos ainda carregavam a mesma luz. Mais suaves agora, mas ainda bondosos, ainda vivos. Hollywood sussurrava que algo devia estar errado. Mas aqueles que o conheciam melhor diziam que ele simplesmente estava vivendo sua verdade. Ele não precisava mais dos aplausos do mundo. Ele já havia encontrado o que todos os outros ainda buscavam: paz. E talvez seja por isso que seu desaparecimento seja tão perturbador. Porque em um mundo que idolatra a atenção, Richard Gere escolheu desaparecer da maneira mais graciosa imaginável. Sem anúncio, sem despedida, apenas silêncio. E em algum lugar naquele silêncio, os fãs ainda podiam ouvir o eco de sua voz, calma, sábia e inesquecível. Nunca me importei em ser lembrado, disse ele certa vez em voz baixa. Só espero ter sido gentil. Por volta dos 75 anos, Richard Gere havia se afastado discretamente do barulho de Hollywood. Sua propriedade no interior do estado de Nova York, outrora um local para encontros suntuosos e momentos de reflexão entre as filmagens, tornou-se algo mais sagrado, um refúgio do próprio tempo. Aqueles que a visitavam a descreviam como um lugar que parecia intocado pelo mundo exterior, uma paisagem de campos ondulados, árvores sussurrantes e lagoas tranquilas, onde quase se podia ouvir o sopro do silêncio. Ele passava longos períodos lá, frequentemente sozinho ou com sua esposa Alejandra e o filho pequeno. Quando não estava em Nova York, encontrava conforto nas suaves colinas da Espanha, terra natal de Alejandra, onde podia caminhar sem ser reconhecido, sem o peso da fama o seguindo.
Os moradores locais às vezes o avistavam ao amanhecer caminhando descalço pela grama alta ou sentado em silêncio sob oliveiras perdido em pensamentos. A música preenchia sua solidão. Gear sempre fora atraído pelo som meditativo dos cânticos tibetanos e pela ressonância plangente das notas de piano ecoando por uma casa vazia. Passava horas tocando, às vezes melodias de sua juventude, outras vezes improvisações que ninguém além do vento ouviria. Os amigos diziam que ele havia se tornado um homem de rituais silenciosos. Cada manhã começava com meditação, não o tipo feito para câmeras ou manchetes, mas o tipo que alcançava as profundezas da alma. Ele se levantava antes do sol, acendia uma única vela e sentava-se de pernas cruzadas diante dela, até que a luz lá fora se igualasse ao brilho das chamas. Era durante esses momentos que Richard Gere se tornava, de certa forma, invisível para o mundo. Sua presença antes constante em filmes e entrevistas praticamente desapareceu. Para os fãs, foi uma constatação dolorosa. O homem que lhes presenteara com atuações memoráveis. O rebelde charmoso em American Gigolo, o romântico atormentado em Officer and a Gentleman, o galã magnético em Pretty Woman, agora era apenas um tênue eco do passado. Os tabloides começaram a notar sua ausência. As manchetes sussurravam: "Onde está Richard Gere?" Mas não havia respostas claras. Para aqueles que realmente o conheciam, não se tratava de um desaparecimento, mas sim de uma transformação. Gere havia entrado em um capítulo diferente, um que a fama jamais poderia compreender. A dignidade silenciosa de se afastar. Ainda assim, quando fotos raras apareceram, os fãs não conseguiram conter as lágrimas. Seu sorriso, antes radiante, parecia mais suave, seus olhos reflexivos e distantes, não por tristeza, mas por sabedoria. O mesmo homem que antes brilhava sob holofotes, agora encontrava paz nas sombras. E embora o mundo sentisse muita saudade dele, Richard Gere finalmente estava aprendendo a simplesmente ser. Tudo começou com uma única fotografia. Um fã o viu em Madrid, caminhando lentamente usando um chapéu e roupas simples, de mãos dadas com a esposa. A imagem se espalhou como fogo na internet. O galã jovial e descontraído que o mundo adorou por décadas havia desaparecido. Em seu lugar estava uma figura humilde, envelhecida, mas luminosa de uma forma que as palavras não conseguiam descrever. "É mesmo o Richard Gere?", perguntavam as pessoas. O que aconteceu com ele? As redes sociais foram inundadas com mensagens de fãs que cresceram assistindo aos seus filmes. "Ele foi minha primeira paixão", escreveu uma mulher. "Dói vê-lo assim." Outros postaram homenagens. Montagens de suas cenas mais inesquecíveis acompanhadas de música emocionante e mensagens de gratidão. No TikTok e no YouTube. Vídeos intitulados "A Alma Gentil de Richard Gere" alcançaram milhões de visualizações. A reação coletiva foi uma mistura de tristeza e admiração. As pessoas não estavam apenas lamentando sua transformação física, mas também a perda do próprio tempo. A lembrança de que até mesmo os ícones que considerávamos intocáveis acabam sucumbindo ao passar dos anos foi um golpe profundo. Aqueles que acompanharam o trabalho humanitário de Gere entenderam algo que os outros não compreenderam. Essa mudança não era uma tragédia, mas sim uma demonstração de graça. Ele dedicou grande parte da sua vida a ajudar os outros, desde refugiados tibetanos a pessoas vivendo com AIDS, e talvez tenha se doado demais. As rugas em seu rosto, a gentileza em seus olhos, não eram sinais de perda, mas de uma vida vivida intensamente e com autenticidade. Mesmo assim, os fãs não conseguiam se livrar da sensação de que algo estava escapando. Os raros vislumbres dele caminhando silenciosamente por aeroportos ou sorrindo levemente em pequenos encontros apenas intensificavam a dor. Era como se a cortina de uma grande era estivesse se fechando lentamente e ninguém estivesse pronto para dizer adeus. Em entrevistas de anos atrás, Richard Gere havia falado frequentemente sobre a impermanência, sobre como tudo na vida é passageiro, da fama, a beleza, a tristeza. Mas aquelas palavras, antes reflexões filosóficas, agora ressoavam com uma verdade assombrosa. "Nunca tive medo de envelhecer", disse ele certa vez em voz baixa durante uma coletiva de imprensa em Tóquio. A verdadeira tragédia seria viver uma vida longa sem compaixão. Olhando para trás,
Era como se Gear sempre soubesse o que o futuro lhe reservava. Ele havia testemunhado a ascensão e queda de carreiras, o ciclo interminável de adoração e abandono de celebridades. Sabia como o mundo esquece rápido. E, no entanto, ele havia feito as pazes com isso. Amigos se lembravam de que ele frequentemente falava da vida como um rio, algo que flui independentemente de lutarmos contra ele ou aprendermos a flutuar. Você não pode segurar a água, ele dizia. Você apenas aprende a se mover com ela. Aqueles que reassistiram às suas entrevistas após seu afastamento da vida pública se viram tomados pela emoção. Suas palavras pareciam proféticas, quase como um adeus sussurrado muito antes de alguém perceber. Ele havia falado sobre se desapegar do ego da fama do apego, não porque os desprezasse, mas porque aprendera que o amor e a quietude significavam mais. Em uma conversa particularmente tocante, ele disse a um repórter: "Tudo o que pensamos possuir, até mesmo nosso nome, é emprestado. A única coisa que é verdadeiramente nossa é como fazemos os outros se sentirem." Hoje essas palavras parecem um reflexo do seu legado. Um ator que deu ao mundo não apenas performances, mas presença. Apesar de todo o glamour e sucesso que definiram os primeiros anos de Richard Gere, seu verdadeiro impacto veio não de seus filmes, mas de seu coração. Muito antes da filantropia de celebridades se tornar moda, Gere entrava discretamente em campos de refugiados na Índia. Encontrava-se com monges em Dharamshala e usava sua riqueza para chamar a atenção para o sofrimento do povo tibetano. Ele fundou a Fundação Gere, que apoiou inúmeros esforços humanitários, mas ele raramente falava sobre eles. Aqueles que trabalharam ao seu lado o descreviam como humilde até a medula. Ele não chegava com câmeras ou comunicados de imprensa. Ele chegava de mãos abertas. Certa vez ele disse: "Se a compaixão tem uma agenda, ela deixa de ser compaixão." Ao longo dos anos, o trabalho humanitário de Gere expandiu-se para incluir a conscientização sobre a AIDS e o combate à pobreza global. Seu apoio à independência do Tibete lhe custou caro em Hollywood. Os estúdios se distanciaram dele. As cerimônias de premiação se tornaram frias. Mas ele nunca se arrependeu. O silêncio dizia: ele é a coisa mais perigosa quando as pessoas estão sofrendo, mesmo com o declínio de sua fama. Os testemunhos silenciosos daqueles que ele ajudou começaram a vir à tona. Refugiados falavam de um americano gentil que ouvia sem julgar. Monges falavam de sua humildade. Voluntários se lembravam de seu riso leve e espontâneo, quase infantil. Richard Gere não apenas interpretou papéis que inspiraram pessoas. Ele viveu uma vida que personificou a empatia. E agora, enquanto os fãs relembram sua trajetória das luzes brilhantes de uma linda mulher às colinas silenciosas da Espanha, há uma verdade inegável. A maior atuação de Richard Gere não foi na tela, mas na maneira como ele viveu quando ninguém estava olhando. De fora, a vida de Richard Gere parecia um retrato de serenidade. Sua carreira abrangeu mais de 5 décadas. Seu trabalho humanitário era respeitado mundialmente e ele encontrou o amor mais tarde na vida. No entanto, sob a superfície calma, havia uma dor silenciosa. Aquele tipo de dor silenciosa que nunca vira manchete, mas que persiste nos intervalos entre os sorrisos. Os mais próximos a ele sabiam. Percebiam isso nas pausas entre suas risadas, no jeito como ele às vezes se calava em reuniões. O homem que antes sustentava filmes inteiros com seu charme e confiança, agora se movia com a delicadeza de quem carrega um peso invisível. Por anos, Gere lutou contra as silenciosas realidades do envelhecimento não por vaidade, mas por relevância. Em uma indústria obcecada pela juventude, ele se viu sendo gentilmente deixado de lado. Os roteiros pararam de chegar com tanta frequência. Os holofotes que antes o perseguiam, agora o ignoravam completamente. Não era a amargura que o consumia, mas uma profunda melancolia. A constatação de que todo artista um dia deve desaparecer no pano de fundo do mesmo palco que um dia reinou. Os amigos se lembravam das noites em que ele se sentava ao piano, tocando repetidamente a mesma melodia envolvente. Uma canção que ele nunca nomeou, uma que parecia pertencer somente a ele. Quando lhe perguntavam o significado, ele sorria suavemente e dizia: "É sobre o tempo, como ele dá e tira." Mas suas lutas pessoais iam além das transições de carreira. Gere
sempre fora introspectivo, quase espiritual, em sua abordagem à dor. Ele não a negava. Transformava-a através da meditação, da oração e da compaixão pelos outros. Encontrava maneiras de transformar suas feridas internas em luz para o mundo. Mesmo assim, aos 70 anos, a perda de muitos amigos queridos e contemporâneos cobrou seu preço. Ele passou a falar menos em público, escrevendo cartas em vez disso, reflexões sobre o amor, o perdão e a impermanência da fama. Para aqueles que os liam, eram pura poesia. Por trás do sorriso que cativou milhões, havia um homem que se reconciliava com a verdade de que todas as coisas, até mesmo a beleza, a juventude e o sucesso são passageiras. E, no entanto, dentro dessa verdade, Richard Gere encontrou uma beleza mais profunda, a paz de deixar ir. Quando o mundo finalmente notou sua ausência, a reação foi avassaladora. Por anos, Richard Gere havia se afastado discretamente dos holofotes, mas os fãs se recusaram a esquecê-lo. O momento em que fotos raras começaram a circular, mostrando-o mais magro, mais velho, mas ainda com aquela dignidade inconfundível, foi marcante. As redes sociais se incendiaram com a emoção no TikTok, YouTube e Facebook. Homenagens surgiram aos montes, montagens de seus papéis mais inesquecíveis embaladas por músicas comoventes, trechos de entrevistas em que ele falava de amor e compaixão e comentários repletos de gratidão e incredulidade. Ele nos presenteou com décadas de beleza e verdade. Um fã escreveu: "Vê-lo assim parte meu coração." Celebridades que trabalharam com ele, de Julia Roberts a Diane Lane, compartilharam reflexões pessoais. "Richard me ensinou que a gentileza em um set de filmagem importa mais do que a fama", disse um deles. Outros relembraram seu humor discreto, sua paciência com jovens atores e sua insistência de que todas as pessoas, independentemente do papel, mereciam respeito. Com o passar dos dias, o que começou como curiosidade se transformou em uma onda de luto coletivo. Não porque ele tivesse partido, mas porque o mundo percebeu o quanto sentia sua falta. Canais de TV começaram a exibir retrospectivas de sua carreira. Uma linda mulher, um oficial e um cavalheiro Chicago Arbitrage. Suas performances foram redescobertas por uma nova geração. Os jovens espectadores, muitos dos quais nunca o tinham visto na tela, se emocionaram profundamente. Mas o que realmente partiu os corações não foi seu rosto envelhecido ou sua fragilidade. Foi a constatação de que ele havia vivido silenciosamente as lições que passou a carreira, retratando graça, empatia e verdade emocional. O mundo não chorava a perda de uma estrela de cinema. Chorava pela lembrança de que toda beleza se desvanece, toda fama se apaga. E ainda assim, o amor, o tipo de amor que ele irradiava dentro e fora das telas, perdura. Quando os rumores se intensificaram, o que realmente aconteceu com Richard Gere, aqueles mais próximos a ele finalmente se pronunciaram. Não houve tragédia, nenhum escândalo, nenhum desastre oculto. A verdade era muito mais simples e infinitamente mais poderosa. Richard Gere havia escolhido a paz. Ele havia se afastado deliberadamente de Hollywood, da atenção constante, do peso da expectativa. Depois de décadas vivendo sob os holofotes, ele queria viver em quietude e criar seu filho pequeno longe das câmeras para passar tempo com sua esposa Alejandra em devoção silenciosa à meditação, à leitura e a viver em consonância com os princípios budistas que o guiaram por anos. Sua saúde o havia debilitado um pouco, não drasticamente, mas o suficiente para lembrá-lo de sua mortalidade. Ele se movia com mais delicadeza, falava mais suavemente, ria mais baixinho, mas não havia medo nele, nenhuma amargura em relação ao tempo. Em vez disso, havia uma profunda aceitação. Ele disse a um amigo próximo: "Passei metade da minha vida fingindo ser outras pessoas. Agora só quero me lembrar de quem eu realmente sou." E assim o que o mundo confundiu com desaparecimento foi, na verdade, um despertar. Richard Gere não havia desaparecido. Ele havia se transformado. Ele havia encontrado o tipo de paz que a maioria das pessoas passa a vida buscando. O mundo chorou porque interpretou erroneamente a quietude como tristeza. Mas para Gere foi o oposto. Foi libertação. Sua vida nunca foi sobre se agarrar à fama. Foi sobre se libertar dela. E nessa libertação, ele se tornou mais atemporal do que nunca.
As homenagens começaram silenciosamente, quase reverentemente, como se o mundo inteiro entendesse que a história de Richard Gere não era mais apenas sobre um ator, mas sobre um homem que se tornara algo maior. Veteranos de Hollywood, jornalistas, diretores e colegas de elenco começaram a falar dele não com nostalgia, mas com admiração. Julia Roberts disse certa vez: Richard não era apenas um colega de elenco. Ele era a calmaria em meio à tempestade. Quando penso em Grace, penso nele. Suas palavras ecoaram por gerações. Aqueles que cresceram assistindo a uma linda mulher ou um oficial e um cavalheiro perceberam repentinamente que seus personagens não eram ficção, eram reflexos de quem ele realmente era. Historiadores do cinema frequentemente descrevem Richard Gere como o eterno cavalheiro, um título que lhe cai como uma luva. Ele redefiniu a masculinidade em uma época que muitas vezes equiparava força à arrogância. A força de Gere residia em seu silêncio, sua empatia e sua capacidade de expressar emoção sem palavras. Sua presença na tela nunca era estridente. Era magnética, uma quietude que cativava o público. Em Um Oficial e um Cavalheiro, ele nos presenteou com um dos clímaxes mais inesquecíveis da história do cinema, carregando Deborah Winger em seus braços como a espada musical. Em Uma Linda Mulher, ele nos lembrou que a bondade podia existir até mesmo nas histórias mais improváveis. E em Chicago, sua interpretação do advogado astuto Billy Flynn provou que o carisma, quando aliado à inteligência, era uma forma de arte. Cada atuação carregava uma parte de sua alma terna, imperfeita humana. Décadas depois, escolas de cinema ensinam seu estilo de atuação não como uma performance, mas como presença. Ele não representava emoções. Um professor escreveu: ele se tornava elas. Mas o legado de Gere vai além do cinema. Ele mostrou ao mundo que um protagonista podia envelhecer com dignidade sem se agarrar à ilusão desesperada da juventude. Seus cabelos brancos, suas rugas suaves, seu tom comedido. Tudo se tornou símbolo de autenticidade em um mundo obcecado pela reinvenção. Até hoje, quando seus filmes antigos são exibidos, os espectadores ainda sentem isso. Aquele calor atemporal, aquela sinceridade, aquela decência discreta. Richard Gere pode ter se afastado de Hollywood, mas seu espírito jamais o abandonou. Seus personagens permanecem vivos na memória de milhões que encontraram nele um reflexo do amor, da humildade e da graça que esperam um dia personificar. Com o passar dos anos, as aparições públicas de Richard Gere tornaram-se cada vez mais raras até cessarem completamente. Não houve comunicados de imprensa nem declarações, apenas silêncio. E naquele silêncio havia algo profundamente poético. O mundo, tão acostumado ao ruído e ao espetáculo, lutou para compreendê-lo a princípio. Como um homem tão amado, tão celebrado, poderia simplesmente desaparecer. Mas aqueles que olharam mais de perto começaram a enxergar a beleza nisso. O silêncio de Gere não era ausência, era a paz falando em sua forma mais pura. Em seu retiro tranquilo, em sua propriedade aninhada entre as árvores do interior de Nova York, ou em sua casa sob o sol espanhol, ele encontrava o que a maioria passa a vida inteira procurando: a quietude. Todas as manhãs ele se levantava antes do amanhecer. O mundo além de sua janela era pintado em suaves tons de dourado. Uma fina névoa se agarrava à grama. Às vezes ele se sentava ao piano, as mãos repousando sobre as teclas sem pressioná-las, ouvindo em vez disso o som do vento que entrava pela janela aberta. As notas de melodias esquecidas ainda ecoavam fracamente no cômodo. Uma fotografia do Dalai Lama estava perto do parapeito da janela, captando a luz. Livros alinhavam-se nas prateleiras, filosofia. Poesia e escrituras budistas, todos com as bordas desgastadas como se tivessem sido tocados inúmeras vezes em contemplação. Os vizinhos ocasionalmente o viam caminhando lentamente pelos campos, um pequeno chapéu protegendo seu rosto do sol, um caderno debaixo do braço. Ele frequentemente parava para observar os pássaros ou contemplar o rio que cortava a região. O mundo ao seu redor se movia em caos. Contudo, seu mundo, aquele pequeno pedaço de terra e céu, permanecia calmo. E embora nenhuma câmera o tenha capturado, aquele silêncio foi sua obra-prima final. Porque, na verdade, Richard Gere passou a vida ensinando os outros a sentir através de sua arte. Sua compaixão
e sua humanidade. E agora, com seu silencioso desaparecimento, ele ensinou uma última lição, que a paz não se encontra em ser visto, mas em aprender a simplesmente existir. Havia algo quase cinematográfico nisso. Um homem que começou sua jornada sob luzes ofuscantes e a terminou em sombras suaves. Para aqueles que o amavam, essa constatação foi agridoce. Fez com que as lágrimas viessem facilmente, porque compreendiam que o homem que outrora lotava teatros com seu sorriso havia escolhido, em vez disso, preencher a terra com o silêncio. Um silêncio mais eloquente que as palavras. Se a jornada de Richard Gere tocou seu coração hoje, se a história dele te fez lembrar de compaixão, graça e da beleza serena da vida, então não saia sem demonstrar seu amor e apoio. Curta este vídeo para homenagear o legado atemporal de uma das almas mais gentis de Hollywood. Inscreva-se no nosso canal para mais documentários emocionantes sobre as lendas que moldaram o nosso mundo. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para nunca perder as histórias que te emocionam. Histórias que nos lembram o verdadeiro significado de viver, amar e deixar ir.